Olá pessoal, estou passando aqui para fazer essa abertura de 2 vídeos que eu separei para vocês, de 2 aulas que vão compor esse encontro nosso de hoje, formativo, sobre planejamento. A noção de planejamento que eu vou compartilhar com vocês é uma noção muito além da ideia de um quadro burocrático, né, de um semanário. E para isso, levando muito em conta as perguntas que eu ouvi de vocês ao longo de 2022, eu separei esses 2 vídeos. A primeira parte falando mais conceitualmente sobre a concepção de planejamento que eu compartilho, que é uma ideia de planejamento mais amplo, que é o planejamento de contexto, e um planejamento mais específico, que é o de sessão. E depois, na segunda parte, o como que a gente estrutura isso numa lógica de documentação pedagógica, como é que a gente estrutura isso num processo documental. Então fiquem com essas 2 aulas, com esses 2 trechos de aula, e no final tem um convite para vocês pensarem a partir desse encontro. Até mais. Bom, dentro dessa concepção, nós fomos desenvolvendo, eu fui estruturando, né, como eu já disse em outro módulo, como esse stakeholder, né, esse amigo externo, esse formador, pesquisador, esse provocador que sou, fui criando instrumentos e ideias para orientar o planejamento. E foi aí que nós chegamos, então, eu chego a uma noção de planejamento não como semanário, que era o que muito se via, né, que era aquela visão ou burocrática de planejamento, ou repetitiva de planejamento, ou improvisada, né? Burocrática no sentido só de preenchimento de fichas e documentos para formalizações, mas que não tinham nenhum convite à reflexão e ao diálogo com a realidade. Repetitivos porque aliavam burocracia e não representavam em nada a ação de reflexão, mas sim a só de estruturação e repetição de esquemas e tabelas, que o exemplo clássico é aquele semanário, né? E improvisado, que era a ausência de planejamento e que tudo, inclusive usando discursos da autoria do professor, do emergente, confundiam tudo isso com o que eu chamo de método NHP, na hora pinta, né? Um modo de fazer. Só que tudo isso é a oposição da reflexividade, a oposição de uma construção reflexiva da ação pedagógica, e era exatamente disso que a gente tinha que evitar e cair fora, e foi a partir daí que a gente começa a pensar outras estratégias de planejamento, e aí eu vou então entender que planejamento é fazer um esboço mais amplo sobre a gestão do tempo, sobre a organização dos espaços, sobre a oferta de materiais, sobre os arranjos de grupo. É criar situações significativas de aprendizagem que contribuam para as crianças atribuírem significados para suas experiências no mundo. Vejam que os organizadores apareceram aqui de novo, né? Por isso que nós começamos esses encontros síncronos falando dos organizadores, porque eles são balizadores para toda a nossa conversa, né? Então, planejar é fazer essa incidência a partir desses organizadores, tanto a nível de contexto quanto a nível de sessões. E aí nós chegamos a essas 2 noções de planejamento, que é essa noção de planejamento de contexto como um planejamento mais abrangente, que vai incidir nas questões relacionadas a espaço, materiais, tempo, microtransições e atividades de atenção pessoal, e o planejamento de sessão, que é entrar novamente em noções de espaço, materiais, tempo, grupo, intervenção do adulto, mas é uma situação mais circunscrita dentro de um contexto pensado, refletido e intencionado. E esses 2 planejamentos são 2 planejamentos que se coincidem numa mesma perspectiva de ideia de criança, de ideia de aprendizagem, de ideia de escola, e que juntos, com planejamento de contexto e planejamento de sessão, se direcionam para criar modelos alternativos para o funcionamento da escola, que significa estranhar o familiar e estabelecer novos modos de estar com as crianças. Vamos pensar um pouco o planejamento de contexto. Então, o planejamento de contexto é uma visão ampliada do adulto para criar uma certa atmosfera de bem-estar global,
que represente uma escolha em construir um certo ritmo para a vida cotidiana, em que são respeitadas as distintas necessidades das crianças em diálogo com as necessidades dos adultos e da instituição. Além disso, a partir do modo como planejamos o contexto, traduzimos as crenças educativas através das escolhas que elegemos para que as diferentes situações da jornada aconteçam. Planejar o contexto é desnaturalizar o óbvio. O sempre foi assim, para desconstruir a lógica de que uma jornada educativa é uma corrida de obstáculos ou autogerenciada pela entidade rotina. Então, essa é a noção de planejamento de contexto. E eu acho super importante também falar com você sobre a noção de contexto, porque a palavra contexto é uma palavra que vem sendo usada de várias formas, se fala em contexto de aprendizagem, só que o contexto é alguma coisa muito mais ampla, né? Por isso que eu prefiro chamar de seção, e contexto é isso que é mais abrangente, isso que é mais ampliado, né? A Ana Bongioli vai chamar de contexto como esse conjunto complexo de recursos materiais, humanos e simbólicos que uma instituição organiza e põe em jogo com o objetivo de produzir um impacto sobre os beneficiários da ação educativa, que são as crianças. Então, nós estamos falando do contexto como esses elementos objetivos e subjetivos, simbólicos, de um espaço-tempo, relações, materialidades que se cria para as crianças. E isso é alguma coisa mais ampliada, mais alargada, que dentro dela é que tem situações concretas de aprendizagem, né? Por isso que o contexto em si é uma situação generativa de aprendizagem, e vão ter sessões mais conduzidas que têm um recorte espaço-temporal, e por isso se chama sessão, né? Que é uma condução, nas sessões é onde a gente conduz as investigações das crianças. Então, essa ideia de planejamento de contexto é numa visão ampliada desse adulto para criar essa atmosfera global, de bem-estar global. E aqui eu acho sempre bem importante chamar a atenção, porque isso significa a gente fazer perguntas sobre o como eu quero que este cotidiano aconteça. E é por isso que pensar o tempo, atividade de atenção pessoal, atividade de atenção dirigida, momentos conduzidos, momentos optativos, vai ser tão estruturante e importante para a gente entender que noção de jornada educativa eu quero constituir com as crianças, né? Assim como o espaço e as materialidades. Aqui eu peguei as páginas de um exemplo de um planejamento de contexto, que depois vai estar dentro, esse planejamento de contexto vai estar dentro do processo documental. Mas só para pegar um exemplo aqui, né? Então, o grande exercício, por exemplo, de criar os microclimas, de pensar o que compõe as características daquele grupo. Então, esse exercício de planejamento antecede a ação, né? Ele é um momento de eu criar essa projetualidade, de prefigurar as possibilidades que eu quero criar para as crianças viverem o cotidiano pedagógico. Nós temos tomado como um exercício sempre fazer essa planta baixa da sala de referência, porque ela é um elemento que nos ajuda a visualizar esses microclimas, visualizar a quantidade de microclimas e estruturas, né, microambientes que eu crio dentro da sala de referência, que panorama cada parte e o todo cria, né? Então, nos ajuda a fazer isso. E aí sim, a gente já vai também fazendo a restituição com imagens deste planejamento que a gente fez lá inicialmente, nesse mapa. Vejam que tem dois movimentos cognitivos aqui. Tem um movimento cognitivo prefigurativo e tem um outro movimento cognitivo que é o da restituição, que é o de criar essa visualidade, essa semântica daquilo que foi inicialmente planejado. A gente também vai fazer esse planejamento temporal, de não criar um excesso de momentos conduzidos, de ter essa fluidez de momentos optativos e conduzidos para descentralizar do adulto, para não ficar tudo centrado no professor, para não ficar tudo centrado em torno da figura do adulto, mas que as crianças possam ter um
uma outra dinâmica na jornada educativa, pensando que jornada é o giorno da criança, né? Que é desde o momento que ela entra até o momento que ela vai embora. A gente vai pensar sobre as microtransições, então aqui, exemplo, eu peguei uma das microtransições, que é a forma de pensar o acolhimento. As microtransições é uma questão que sempre estiveram subsumidas da reflexividade do professor, né? Elas iam acontecendo. Só que quando a gente começa a olhar para isso, a gente se dá conta, por exemplo, que as crianças ficam 15 minutos, 20 minutos esperando para o almoço. Que a chegada das crianças não era pensada e por isso bastante caótica e tinha muito choro. E aí quando começa a pensar nessa chegada, se muda a dinâmica. A saída das crianças muda quando, ao invés de sempre todo um adulto chegar na sala e dizer: "Oh, vamos lá, meu bebê", e todo mundo parar para sair o bebê, a gente muda a estrutura da dinâmica quando começa a olhar para isso e dizer: opa, não precisa parar a sala toda para cada bebê que chega, porque vai criando uma ansiedade para os bebês que ficam. É olhar para essas microtransições, e aqui também é um exercício de prefiguração, é pensar, bom, quais são as microtransições que eu tenho dentro da sala, que eu vou escolher para pensar esse semestre, esse ano. Eu quero olhar as chegadas e saídas, tá ótimo. Como é que eu quero pensar isso? Como é que eu pensando nesse bem-estar global, como é que eu vou organizar? Vejam que aqui tem o exercício tanto prefigurativo quanto o exercício, né? Isso aqui é o exercício prefigurativo, esse texto. Como é que eu imagino que possa acontecer? As imagens já é o exercício de restituição dessa prefiguração. O que também vai ajudando a fazer o contraste e refletir sobre como o que eu prefigurei está se materializando e o que precisa ser repensado. Pensem que tudo isso vai constituindo um patrimônio cultural e pedagógico desta escola, deste professor, desta turma, né? E assim como as microtransições, a gente também pensa sobre as atividades de atenção pessoal. Aqui eu peguei uma página do café da manhã, né? Como que isso acontece? Qual é a participação das crianças? O que orienta? Como é que a gente vai pensar a orientação do trabalho pedagógico em torno dessas situações? Mais uma vez, esses momentos são momentos que, por costume, ficavam subsumidos, que, por costume, não apareciam dentro do campo reflexivo do professor. E aí aqui está uma coisa muito importante de planejamento de contexto. Independente da investigação que esteja acontecendo, independente se tem uma proposta ou não, tem um dia a dia, tem um cotidiano. Porque é nessa escolha de como eu estruturo a vida cotidiana que eu vou ir organizando e criando a civilidade com o grupo que eu faço parte, criando bem-estar para as crianças, oportunizando o desenvolvimento e o crescimento delas, as aprendizagens. A vida cotidiana ela é um laboratório de cidadania, um laboratório estético, um laboratório de investigação, é um laboratório de aprendizagem, é um laboratório de tudo, né? Assim, tem uma dimensão fundante para a gente pensar o cotidiano. Por isso que, antes de qualquer coisa, a gente olha com muita atenção para o planejamento de contexto, porque é ele que vai nos ajudar a pensar e criar um ritmo para a vida cotidiana, para a turma que eu faço parte. E é sempre nessa dupla, aqui em termos estruturais, essa dupla movimentação. O planejamento como pré-figuração, no sentido antecipatório, por isso que o coordenador tem que sentar com vocês no início do ano, fazer essa parte do planejamento para vocês discutirem. E depois vocês vão restituindo com imagens emblemáticas para ir comunicando sobre essas escolhas pedagógicas, porque daqui uns anos vão olhar para esse material que vocês produziram, vão entender que pedagogia se instituiu nas escolas, né? Então, para ser coerente com essa visão socioconstrutiva de um conhecimento que se dá nas relações, de uma epistemologia relacional, a gente tem que estruturar uma forma de planejamento também relacional, que também vai incidir diretamente nessas condições externas e em situações mais orientadas, que são os planejamentos de sessão.
Aí eu recupero uma frase do André Brandt, que eu particularmente gosto muito, que ele vai dizer que as revoluções mais bem-sucedidas geralmente são aquelas que começam exatamente pelo que é pequeno, pelo que é diário, pelo indispensável. Tem um passo bem importante, é um convite que eu faço para vocês, de fazer o planejamento de contexto como um momento da mais alta reflexividade e não uma situação burocrática porque a coordenadora pediu. O planejamento de contexto ele é o momento de vocês realmente pensarem em como vocês querem subjetivar essas crianças, com que noção de civilidade vocês querem constituir o cotidiano pedagógico. E por isso ele é muito importante de ser feito na dimensão do pensar, do tomar decisões, do refletir, do contrastar com todo o nosso quadro teórico e reflexivo que a gente tem, né? E aí intencionar isso, como é que na realidade de vocês é possível de se materializar e de se fazer. O estruturar o planejamento de contexto no sentido de um documento, também muito importante, mas ele só tem importância se ele for resultado de uma reflexão. Então, o meu convite para vocês é para entender essa dimensão transformadora que pensar sobre essa cotidianeidade tem. Indo para o planejamento, então, semanal, que é onde a gente vai entrar nesse planejamento da sessão. Então, o planejamento de sessão, ele é uma prefiguração de situações significativas de aprendizagem para pequenos ou grandes grupos, que articulam seus saberes com aqueles já sistematizados pela humanidade. As sessões semanais são a concretização da investigação. A sessão é aquilo que dá corpo àquilo que lá, em algum momento, eu intencionei como investigação. Além disso, quando se é planejado na perspectiva de continuidade da relação entre as sessões, pode se converter em importantes momentos para as crianças construírem sentido para aquilo que foi vivido, né? Aí eu vou dar aqui um exemplo. Imaginem que essa é a telinha do planejamento de contexto sobre a gestão do tempo que foi feita, né? Independente de sessões, independente de investigação, isso aí é a reflexividade que eu constituí para pensar a jornada educativa, né? Quando nós estamos falando do planejamento de sessão, desse planejamento que ele é semanal, nós estamos falando dessas situações que eu deixei coloridinha, que são essas situações em verde, mas que elas só têm sentido porque estão neste todo que foi planejado, né? Existe tudo isso aqui planejado, essa cotidianeidade pedagógica planejada, que é o contexto. E aqui, quando nós estamos falando dessa segunda camada de planejamento, nós estamos falando das sessões, que é esse momento dentro desse contexto, que ele é tão importante quanto todo o resto. Mas aqui ele tem uma especificidade, que é um direcionamento. E como é que eu crio conexão e continuidade entre uma situação e outra, né? Então, o planejamento de sessão, ele tem sentido porque tem um planejamento de contexto. A diferença é que o planejamento de contexto é um planejamento macro que eu não preciso fazer toda semana, que eu faço de tempo em tempo. O planejamento de sessão é alguma coisa que eu faço semanalmente, porque Lembrem que eu falei lá nos organizadores do tempo, que é pensar na continuidade da descontinuidade? A sessão é uma situação de descontinuidade para as continuidades que o contexto me oferece. O pátio é uma situação de descontinuidade para a continuidade que o contexto tem para me oferecer, que a cotidianidade tem para me oferecer. Então, ela é exatamente essa oscilação de continuidades e descontinuidades. Nós temos um instrumento de planejamento de sessão, que ele é semanal, que tem a sessão planejada, volta todos os organizadores, né? Como é que eu vou organizar esse grupo e tempo, como é que é o espaço e os materiais que eu estou pensando, e o que e como será observado. E esse o que e como será observado, ele sempre vai fazer diálogo com aquelas perguntas generativas do material que eu fiz lá na minha intenção de investigação. Lembrem, isso aqui tem sentido porque está dentro disso daqui, né? A sessão tem sentido porque está dentro de um contexto planejado, que tem um bem-estar para as crianças independente da sessão.
Um exemplo aqui de planejamento de sessão, esse aqui, se não me engano, é da Cat, da Mimo. Aqui vocês vão ver, por exemplo, que então tem qual é a sessão planejada, aí como é que está organizado o grupo, o nome das crianças, o tempo que isso acontece, em termos de organização de espaço e sala, e como é que se vai ser feito a organização, os registros de como será observado e o que vai ser registrado. Uma coisa bem importante é o tempo aqui, né? Esse período que vai acontecer as coisas, porque senão a gente perde a noção do quando está se tratando, né? Do quando isso está abarcando, tá? E esse planejamento semanal, ele também pode vir com imagens, com esquemas. Dentro dessa estrutura tem margem para toda uma particularidade para se pensar e fazer isso, né? De como é que eu imprimo a minha identidade dentro dessa estrutura. Um ponto muito importante de chamar atenção sobre as sessões é que as sessões ou um conjunto de sessões se transformam em situações de aprendizagens que podem se converter em importantes momentos para as crianças construírem sentido para o conhecimento que elas estão gerando. Né? Quando um professor elabora estratégias a partir da escuta das crianças, ele consegue construir jornadas de aprendizagem que permite que as crianças vão elaborando, aprofundando e ganhando intimidade com os saberes e os objetos de investigação. Então, pensar esse contínuo de sessão, ele é muito importante para a gente pensar a construção da intimidade que as crianças dão para as aprendizagens. Quando a gente vê uma desconexão entre uma coisa e outra, isso é muito revelador de como a gente não compreende a importância da aprendizagem ser entendida nesse contínuo para ter significados, né? Não é sobre ter uma proposta, é sobre como se vive as propostas que a gente oferece para as crianças e como elas, no seu conjunto, criam a possibilidade da criança dar sentido a si, ao outro e ao mundo. Vou mostrar um exemplo aqui, de uma proposta lá da VAEC, da Laina, contando sobre as crianças de nível 6 que se dão conta que todos têm entre 5 e 6 anos, mas têm tamanhos diferentes, como que isso poderia ser possível, né? Então, ela, quando vê isso, vê que ali tem uma possibilidade de investigação e faz uma primeira proposição para as crianças, que é com um desenho, que eles desenhassem como é que eles enxergam o corpo. Aí o Pedro diz, eu me desenhei com roupa porque não seria bom desenhar pelado. Eu vejo meu corpo assim, se olha, né? Eu gosto muito dele porque me faz fazer qualquer coisa, tipo falar, mexer e andar. Eu sou um corpo médio. Sou quase do tamanho do Miguel, o segundo maior, e o Miguel é um dos maiores, por isso eu me acho médio. Quando eu chegar na altura dele, eu vou ser grande, mas aí eu acho que eu nunca vou alcançar, porque ele vai ser sempre maior do que eu. Eu vi que eu tenho cílios, sobrancelhas, nariz e boca. Eu tenho 2 braços, 2 mãos e 5 dedos. Eu me fiz maior do que eu sou agora, porque é muito melhor ser maior do que o nosso tamanho. Eu gostaria de ser maior, mas ter os mesmos olhos de criança. Eu gosto de ser criança, mas gosto de ter coisas de adulto em mim, como as minhas pernas e braços compridos, diz a Lívia. A Laura vai falar que o corpo é bonito, o Davi diz que ele é pequeno porque os outros dizem, mas ele se acha grande e conta que gosta. A Laura também vai fazer uma reflexão sobre o corpo. A partir disso, então, a prof decide fazer a investigação com as crianças, e aí eu quero mostrar a continuidade, né? Aqui está o instrumento de planejamento dela de sessão, em termos de organização de grupo, tempo, espaço, materiais, o que e como será observado e refletido, e eu quero pegar esse exemplo da sombra. Então, como ela vai falar, eles falaram da forma do corpo, ela vai fazer uma proposição com luz e sombra um pouco para pensar sobre isso, e sobre o crescer, luz e sombra. E aí eles fazem algumas teorias, né? A cabeça não tinha olhos, nem boca, nem nada, só aparecia o contorno da cabeça e do corpo, diz o Eric. Na sombra não aparecem roupas, parece que estamos pelados, diz a Marian. Me desenharam grande, médio e pequena na sombra. Quando eu vou para frente, fico pequena, indo longe, fico grande, constata a Bianca. Para aparecer a sombra, precisa de luz e parede, diz a Laura.
Na sombra de lado não aparecem os dois braços, parece que a gente não tem, só se você abrir eles em formato de L, diz o Pedro. Achei legal ter 4 tamanhos, fala o Pedro. Mas se isso fosse verdade, seria estranho, porque no meu aniversário eu cresço. Aí eu ia crescer antes do tempo. Eu percebi que a mesma pessoa tem vários tamanhos na sombra, porque conforme vai para trás, fica maior e para frente fica menor, diz a Sofia. Não tem como todos os colegas serem do mesmo tamanho. Cada um é diferente, isso é bom, diz a Isabela, muito sábia. A outra Isabela vai dizer, que mentira, Isabela. Todos os colegas são do mesmo tamanho. Conforme quantos anos tu tem, tu cresce mais. Mas na sombra, todo mundo cresce mais. Fica do mesmo tamanho, indo para frente e para trás. Dá para ficar igual de altura. Vejam como as crianças aqui hipotizam muitas reflexões sobre tamanhos e sobre a física da sombra. E sobre quando é o momento do crescimento. Isso deu para a Laina muitos insumos para dar continuidade à investigação. Então aqui ela vai fazer, aqui ela faz a reflexão e faz o relançamento. E segue com essa continuidade ainda muito sustentado pelo desenho, de que agora eles contem como é que eles perceberam que o corpo cresceu. E aí o Pedro diz, eu desenhei os 2 jeitos que eu cresço. No primeiro estou dormindo, no outro estou atrás da mesa com o bolo de 6 anos fazendo aniversário. Quando eu durmo, eu cresço um pouco, e quando eu faço 6 anos, eu cresço um montão. A Lívia diz, eu desenhei eu dormindo, porque dormindo eu também cresço, e o outro eu estou olhando para o espelho, para ver se eu cresci mesmo. Eu amo ser grande. Veja que a Lívia entendeu muito bem a pergunta, que é como você percebe que você cresceu. Então ela diz como cresce, mas como ela percebe que tem que se olhar no espelho, né? O Davi, eu desenhei eu no espelho, porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o quanto eu sou grande e cresci. Né? E vejam a riqueza dos desenhos, né? Que eles são muito importantes aqui para vocês perceberem o resultado de crianças envolvidas em um processo de investigação interessante e sustentado. A Laura diz, quando eu durmo no meu quarto eu fico grande, quando eu tenho aniversário eu fico muito grande. Cresço até o tamanho da Sofia. E aí ela fez o aniversário e ela dormindo. O João Pedro fala uma que eu adoro, comendo eu cresço e também dormindo. Eu percebo, ó, ele vai falar sobre a percepção, eu percebo quando a minha blusa começa a rasgar e o tênis fica pequeno. Eu acho maravilhoso o método de percepção de crescimento do João Pedro. A Laura vai falar de dormir e crescer, mas que ela não consegue perceber quando ela está maior. Mas ela sabe que cresce, né? A Mariam vai falar. A gente cresce no aniversário de 5, 6 anos, mas também no de 4, 3, 2 e 1. Em todos, e isso acontece também quando eu como e quando eu durmo. Mas eu vejo que eu cresço me olhando no espelho, porque o meu rosto muda e mostra que eu estou maior. Tipo, as orelhas e o nariz crescem, menos os olhos e a boca. Olha que fabulosa essa percepção sobre o crescimento e quando se cresce, né? Bom, isso vai continuando e é uma teoria melhor que a outra. E aí aqui, o que eu quis chamar a atenção é para chamar a atenção da continuidade. Aí a prof vai fazer uma outra proposta, muda a estratégia, ter o espelho, desenhar na vertical, numa folha mais longa, né? Com as seguintes consignas: o que faz o corpo crescer e como isso acontece. Aí o Pedro, na noite do aniversário você cresce. Nessa noite, o cérebro manda para o coração que tem que avisar para o osso que precisa crescer. O osso é o primeiro a crescer no corpo e o cérebro vê tudo o que acontece no aniversário e ele fica tão contente que avisa o coração que é a hora de crescer. Tem todo um sistema de notificação que eu acho maravilhoso. O Davi, eu me enganei. Eu não cresço quando eu durmo. Na verdade, eu cresço quando tenho soluço. Quando o coração está batendo, ele está crescendo. E o soluço começa para avisar para o corpo que eu estou crescendo junto com o coração. Essa percepção de crescimento ao soluço, eu fui me dar conta que é uma coisa muito da Serra. Como eu era da Serra, eu também achava isso super normal. Sempre tinha ouvido, quando eu estava com soluço, me diziam que está crescendo. E eu fui descobrir que isso fora da Serra não faz o menor sentido. Vejam como
isso é o exemplo de como é que uma criança articula seus saberes com o patrimônio sócio-histórico. Bom, aqui eles vão contando, a Isabela também tem essa hipótese do soluço, eu acho mesmo que é quando eu soluço, eu dou pulos e faço no desenho, eu me fiz soluçando e pulando, na hora que eu pulo o corpo estica. O Miguel diz, o meu corpo tá normal. Aí chega o Aníver e quando termina o parabéns, o cérebro, a barriga, a cabeça, os ossos, os olhos, o cabelo, todo o corpo cresce. O pipi e a bunda também. E assim ele vai contando. O Luiz Fernando também tem a hipótese do soluço, que tem pula para cima, e aí com a pressão empurra o corpo para cima para ficar maior. No dia do aniversário os anos esticam, porque a gente ganha um ano a mais. Os ossos sabem que é para crescer, porque eles escutam a gente a falar naquele dia. O sonho faz crescer, e assim vai indo. Mais uma vez a reflexão, mas chega um dado momento que eu dou um salto na investigação da Elaine, né, com as crianças do nível 6, que é quando se desdobram em três vias de investigação. Um grupo que vai estudar mais a questão do coração faz crescer, o outro que vai estudar mais as vitaminas e o outro, o da sombra, que a gente pode ter o mesmo tamanho, que é lá com aquela primeira experiência que havia, que eles viviam todos vividos. E aqui eu quero mostrar para você a continuidade, por exemplo, disso. A professora restitui para as crianças a conversa deles, né? E aí ela propõe que eles façam, então, em argila, uma modelagem do corpo deles e que eles vão testar para ver a sombra. E aí ela começa a dar a consigna de como é que eles podem e deixar do mesmo tamanho a sombra, apesar de eles estarem em tamanhos diferentes. Os bonecos quebram, eles têm que resolver o problema dos bonecos com pauzinho e arame. Aí eles começam a fazer uma negociação de distância, porque eles já tinham essa hipótese, começam a testar até que eles começam a se indagar onde é que vai as pernas dos bonecos na sombra, quando eles vão deixando mais próximo, mais distante, mas estão ali investigando o que está grande, o que está pequeno, até perceber que as pernas ficam na mesa, e assim vão se dando conta. E aqui já é o grupo olhando e voltando, veja a restituição que a professora faz, dos processos de investigação que eles próprios fizeram, e a professora vai ajudando eles a fazer essa retomada, essa restituição. Eu gosto muito dessa sequência para mostrar para vocês um exemplo concreto de uma das escolas participantes do OBC, de um trabalho muito bem documentado e muito bem sustentado pela professora a respeito de como desenvolver o trabalho, um trabalho, né, desenvolver uma prática pedagógica pensando nesse elemento da continuidade. O processo documental, eu diria para vocês que a gente poderia correlacionar ele com um caderno de artista. Não sei se vocês já viram em alguma exposição, aquele caderno onde o artista anota, onde o artista experimenta, onde o artista ensaia, onde o artista planeja, onde o artista vagueia, onde o artista põe notas de coisas que poderão ser úteis. Da mesma forma, pode ser um caderno dos cientistas. E aqui eu peguei tanto em cima tá o caderno dos artistas, né? Dois cadernos de artista, embaixo peguei duas imagens dos cadernos do Da Vinci. E também era onde se faz esboços, se ensaia, se faz anotações do que está se pensando, de observações, de percepções. Então, o processo documental ele é esse caderno do artista professor, um caderno de criação, um caderno de memória, é um caderno de recolha de informações, de recolha de dados, é um caderno de observações, é um caderno que traz várias temporalidades. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu quero que vocês entendam que esse processo documental ele é uma bússola para vocês. Ele é onde vocês utilizam para se movimentar, para tomar nota, para tomar decisões, para prefigurar decisões, para
ensaiar coisas que tem a ver com a prefiguração, para refletir sobre coisas vividas, que é a meta-interpretação. Então, ele é um caderno, é como um caderno de artista, como um caderno de cientista, que tem a ver com essa dimensão laboral, com essa dimensão de criação de vocês. Ele não é só um caderno de planejamento, no sentido prefigurativo, ele não é um caderno de memórias, no sentido de reflexão, um diário, né, de classe, que tem, eu vou tomando notas. Ele tem uma temporalidade mais alargada e ele tem esse aspecto criador, memorístico e reflexivo. O conceito de processo documental é um conjunto de instrumentos que se estruturam a partir da construção de uma certa organização dos observáveis, anotações do professor, fotos, filmagens, produções das crianças, planejamento do professor, gerados a partir do cotidiano pedagógico, para o cotidiano pedagógico, eu diria, e que, ao serem elaborados, refletidos e revisitados, servem para o professor perceber, prefigurar, registrar, meta-interpretar, contrastar, projetar, relançar e restituir sobre o caminho que se está trilhando e sobre as aprendizagens das crianças. E aqui eu botei esse caderno, é um livro sobre Leonardo da Vinci, daqueles livros pop-up, e ele tem essa coisa que sai, né, em 3 dimensões do livro, porque eu acho que fala muito do processo documental. O processo documental, ele é as ideias, mas ele é a ação também, né? Ele é esses 2 movimentos. Por isso que eu prefiro e quero comparar ele a um caderno de artista, a um caderno de cientista. Então aqui a gente tem que entender, para continuar a conversa sobre o processo documental, sobre esse campo conceitual dos processos documentais. E aí nós temos esses 5 conceitos muito importantes, que é o conceito de prefigurar, o conceito de meta-interpretar, o conceito de restituir, o conceito de relançar e o conceito de contrastar, que vão aparecer dentro do processo documental em diferentes situações, de diferentes formas, às vezes juntos, alguns conceitos, outros especificamente a gente está fazendo um deles. E esse campo conceitual, obviamente, ele está diretamente conectado com a noção de documentação pedagógica. Bom, então vamos começar pelo conceito de prefigurar. O conceito de prefigurar é o conceito antecipatório da ação. É onde a gente vai prever possibilidades, analisando suas correlações entre as partes. Como o próprio termo vai deixar bem claro, pela composição da palavra, é uma antecipação. Pré-imaginar, né? Um pré-figurar. Então a gente pode prefigurar conceitos, a gente pode prefigurar materiais. Por exemplo, quando eu peço para vocês separarem papéis para fazer a geometria do papel, eu posso imaginar, eu posso prefigurar possibilidades que vocês vão fazer com esses papéis. E eu posso prefigurar conceitos que vocês possam vir a chegar na manipulação dos papéis. Se eu perguntar para elas passarem para a tridimensionalidade, ou como é que eu posso deixar o papel em pé, talvez elas vão se dar conta de volume, talvez elas vão se dar conta de ângulo, talvez elas vão se dar conta das arestas, talvez elas vão se dar conta do que é a base, talvez vão se dar conta do que é um vértice. Eu posso imaginar que vocês vão passar por esse campo conceitual a partir da proposição que eu estou fazendo. E eu posso prefigurar ideias que pode ser que vocês possam vir a fazer pelo material que eu pedi, que eu selecionei para a sessão. Então a prefiguração é essa antecipação, que é o que nos ajuda a tomar decisões. Quando eu vou prefigurar alguma coisa, quando eu faço o instrumento de intenção investigativa, ele é um instrumento prefigurativo também, porque é onde eu vou imaginar algumas coisas possíveis que aquele campo de investigação possa ter para ser desenvolvido ao longo de um certo período. Eu estou imaginando algumas possibilidades, senão não adianta eu querer fazer uma investigação. Então, eu sempre, para prefigurar algo, eu preciso imaginar possibilidades conceituais de ação, de experimentação que possam decorrer daquilo lá.
Então isso é prefigurar. Eu prefiguro no planejamento semanal, eu prefiguro no instrumento de intenção investigativa, eu prefiguro no planejamento de contexto. Quando eu imagino o mapa da sala, eu estou prefigurando possibilidade. Meta-interpretar. Meta-interpretar é refletir sobre um processo. Suspender o olhar sobre a ação para dar significado. Para eu meta-interpretar, eu preciso ter algum dado de reflexão. O instrumento de reflexão semanal, que nós vamos falar hoje bastante, ele é um exercício meta-interpretativo também. Ele também é um exercício de relançamento, mas ele é um exercício meta-interpretativo. Ele é um exercício onde eu olho para os observáveis, penso sobre eles, produzo alguma reflexão. Para prefigurar no instrumento de intenção investigativa, eu tenho que ter a meta-interpretação de algum conjunto de observáveis. Em italiano, esse conceito, eu acho que ele é mais visível ainda. O que ele significa? Porque é uma ricognizione, é uma recognição. É a cognição da cognição. Restituir. Restituir tem a ver com narrar, com argumentar sobre o cotidiano e a aprendizagem e de devolver com sentido. Daí que vem a ideia de restituição. A gente basicamente restitui nas comunicações, no ciclo de comunicação difusa. Quando eu escrevo uma mini história, o que eu fiz quando eu escrevi uma mini história? Eu fui para os observáveis, meta-interpretei os observáveis do cotidiano pedagógico, refleti sobre eles e escrevi alguma coisa em torno deles, percebi uma chave de leitura, resolvi escrever e, portanto, eu restituí um fragmento do cotidiano. Quando eu vou organizar um livreto sobre aquele processo vivido, eu estou restituindo sobre a investigação. Quando eu escolho a chave de leitura, eu digo, eu vou querer contar sobre as relações, eu vou querer contar sobre os processos de descoberta das crianças. Eu estou restituindo, eu estou devolvendo, narrando e argumentando sobre aquela investigação vivida. Mas eu também restituo de outras formas. Eu restituo quando eu pego algum fragmento e sento conversar com as crianças a respeito daquilo lá, daquela cena, para essa devolução que eu dou para as crianças servir como ponto de continuidade para o trabalho. A restituição não é só no momento da comunicação. A restituição também é uma situação que a gente vai fazendo para as crianças, para ajudar a fazer essa conexão narrativa sobre os acontecimentos. E no processo documental, a gente também vai restituindo nos exemplares de mini-histórias que a gente vai anexando a ele, nos fragmentos de sessões que a gente vai já organizando os observáveis. Relançar. Relançar é essa construção de nexo entre as partes para dar continuidade ao processo educativo. Então, por exemplo, quando eu vou decidir a continuidade de um processo, a continuidade de uma prática pedagógica, eu vou escolher os pontos de relançamento. Como é que eu vou propor para as crianças para dar continuidade? Para onde eu vou? Para que escolhas eu vou seguir a partir de então? Nós temos lá no nosso instrumento de reflexão um momento de relançamento, que é esse momento para decidir a partir dessa meta-interpretação que eu fiz sobre a semana, para onde eu dou continuidade. No instrumento de intenção investigativa, no contexto observado e refletido, a gente faz uma meta-interpretação sobre um fato, refletindo sobre ele. Ou melhor, a gente primeiro, quando conta o fato, a gente restitui o fato, né? A gente está contando o fato, a gente está restituindo. A gente faz uma reflexão sobre o fato, a gente está meta-interpretando o fato. Aí a gente vai fazer uma proposição sobre essa reflexão, a gente está relançando sobre uma meta-interpretação. Então lá, só naquela coluna, a gente tem esses 3 conceitos aqui iniciais. Nas perguntas, vão aparecer uns processos de prefiguração. A constelação é uma prefiguração, né? A constelação, ela é essa prefiguração e ela é também esse exercício de relançar.
Desse ponto eu vejo que tem a possibilidade de ir para esse ponto, desse ponto eu conecto com esse ponto. Então o relançamento, ele é esse exercício de conexão, que é como é que eu vou criando continuidade de um ponto ao outro. E isso são escolhas. Bom, aí nós temos então o último conceito desse núcleo conceitual, o contrastar, que é sujeitar um mesmo processo a diferentes olhares, que é refletir sobre a prática. E para isso que a gente precisa ter instrumentos comuns, né? Para um coordenador pedagógico poder também ter internalizado os instrumentos e estruturas dos instrumentos, dos modos de fazer, para que ele possa, junto com o professor, contrastar o conteúdo. Se tudo é diferente, estrutura e conteúdo, sempre é novo, não tem nada que sustente isso comum dentro da escola, é muito mais difícil, ou quase impossível, de pessoas que não sejam as criadoras daquele conteúdo poderem contrastar sobre o que está ali sendo feito. Então, contrastar é um conceito que vem do Brunner, que ele vai dizer que é para a gente não cair no risco das verdades absolutas. O sujeito a um conjunto de observáveis, para a gente poder mostrar, lançar sobre estes observáveis diferentes pontos de vista, diferentes aspectos de problematizações sobre este conjunto de observáveis, para oferecer um ao outro olhares que possam criar certos deslocamentos para aqueles observáveis. Então, um ponto importante, né, é que o processo documental ele representa o passado, o presente e o futuro, né? Esse processo documental é uma coisa muito importante para a gente entender essa tripla temporalidade. Por isso que eu fui fazendo a relação com o caderno do artista, com o caderno do cientista, né? Ele é um elo de recuperação e memória da história da criança, da aprendizagem da criança e do grupo, das decisões tomadas pelo professor ou mesmo da história que a própria instituição trilhou. Também é motor para a tomada de decisão do aqui e agora, auxiliando o adulto a eleger o ritmo que deseja construir no contexto educativo e qual o caminho que pretende percorrer dentro de uma investigação, quer seja das crianças, quer seja da escola ou quer seja do professor. E também, ao mesmo tempo, é a construção de um sentido de continuidade para o futuro, pois cria uma conexão entre as situações de aprendizagem que se transformam em oportunidades de aprofundamento nas investigações das crianças. Eu peguei uma imagem Dente de Leão, porque nessa imagem tem o passado, o presente e o futuro. Nessa imagem a gente tem os estados da flor, dessa planta, no passado, presente e futuro, né? Então, o processo documental, que é esse caderno, o processo documental é uma coisa física, né? No sentido de existe. Ele tem essa tripla temporalidade dentro dele. Ele tem esse exercício de olhar para o passado, então tem um passado. Ele tem esse fazer o presente, por isso tem os planejamentos semanais. E ele tem esse olhar para o futuro, no sentido de que prefigurações eu vou fazendo e que imagens eu vou constituindo sobre o futuro. Quando eu faço a reflexão, eu estou fazendo uma reflexão deste passado, eu estou restituindo esse passado. Quando eu planejo, eu estou constituindo esse presente, prefigurando essa possibilidade de existência. E quando eu planejo possibilidades daquilo que vai vir a acontecer, ou intencionando a investigação, fazendo planejamento de contexto, eu estou prefigurando esse futuro. Bom, aí aqui tem a estrutura do processo documental. Em termos de estrutura, como é que ele se configura? Então nós temos lá dentro dele a caracterização geral. O processo documental ele é um capital intelectual e pedagógico de grande autoria dos professores. Ele começa com uma caracterização geral da escola, da turma, né? Contando um pouco, situando um pouco aqueles sujeitos e aquele espaço-tempo. Ele depois vem na sequência com o planejamento de contexto, que é onde a gente vai fazer esse exercício prefigurativo de espaço, materiais, tempo, microtransições e atividades de atenção pessoal,
mas na medida que eles vão acontecendo, não fica só no âmbito do prefigurativo, a gente vai restituindo com imagens emblemáticas aquele exercício prefigurativo de planejamento de contexto. Ele também tem as intencionalidades investigativas, né? Contando um pouco para que lado, para que caminhos se deslocam em termos de prática pedagógica. Os planejamentos semanais, que é onde constam os planejamentos de sessão, instrumento de planejamento de sessão, e as restituições semanais, que vão com reflexões, relançamentos, mini-histórias e outras dimensões dessa restituição semanal, que é da semana. Então, vamos começar pela caracterização geral. Então, como se trata de um documento que marca uma certa história, com determinados sujeitos, a respeito de determinado tempo, essa introdução do processo documental é muito importante. Em geral, nela são colocadas imagens das crianças e dos adultos que fazem parte do agrupamento, uma breve contextualização a respeito da configuração da turma, horário de funcionamento, número de crianças, número de adultos, e outras informações que auxiliem a compreender a estrutura geral do contexto. O que a gente tem que chamar atenção aqui na caracterização geral é que ela dê corpo e situalidade, né? Se situa em que história, com que sujeitos, em que espaço e tempo se dá aquela história pedagógica. Eu começo a ficar muito atento a essa ideia do trabalho autoral do professor criador, que escreve, que narra, que prevê, por várias razões. Uma delas é para a gente sempre criar um antídoto ao livro didático. Quando a gente não tem um professor autor, um professor que cria, um professor que pensa, entra livro didático na escola. Bem fácil, porque aí ele faz tudo isso da forma pior que pode ser feito. O outro é a ausência de narrativas pedagógicas, de textos pedagógicos que a gente tem no nosso campo. Então a gente vai ter uma americana que fez muito texto pedagógico, que é a Vivian Pale. A gente tem Freinet, que escreveu um pouco sobre isso. Nós temos alguns fragmentos do Malaguzzi. Lá dos anos 80, a Madalena Freire, no Brasil. A Alice Meirelles, lá nos anos 20, no Brasil. E deu. Então, a gente precisa fazer textos pedagógicos. O processo documental ele é um texto pedagógico, né? Ele tem esses movimentos em triplas temporalidades do professor. E é isso que me interessa. Por isso que eu tenho tratado bastante dele aqui com vocês. Então aqui um exemplo dessa caracterização geral. Então tem uma capa com uma imagem memorável. Às vezes quando a gente cria o processo documental, a gente não necessariamente tem já uma imagem de capa, né? Tem informações sobre a escola. Essa ficha de identificação ela é muito importante, que consta a direção, a coordenação pedagógica, os professores, informações das crianças e adultos, então quem compõe este grupo, quem faz parte. Uma coisa bem importante é o ano que isso aconteceu. As crianças, aqui eu botei um exemplo, não necessariamente é nessa configuração em termos de design, mas aqui eu só peguei um exemplo para mostrar para vocês o conteúdo desse início, que é a caracterização geral do processo documental, né? Aí nós entramos no planejamento de contexto. Aqui eu não peguei todas as imagens, todas as páginas das atividades de atenção pessoal, todas as páginas de microtransições, todas as páginas do espaço. Só peguei algumas, né? Que ali no espaço também tem toda a paisagem de materialidades. Só peguei algumas só para exemplificar para vocês do que é importante. O importante é que tem esse exercício antecipatório, pré-figurativo, com base naqueles argumentos dos organizadores, do porquê que eu estou organizando o espaço do jeito que estou organizando, por que eu estou organizando o tempo do jeito que eu estou organizando, as atividades de atenção pessoal baseadas nas relações no tempo, e as microtransições baseadas naquelas noções de relações e tempo que tratamos nos organizadores, e para isso como é que eu operacionalizo em termos de espaço, tempo, materiais e grupo. Então aqui é só para retomar aquilo que a gente já tratou nos encontros passados, né? Às vezes, não necessariamente é nessa estrutura em termos de ordem, né? Botei a caracterização geral,
fiz o planejamento de contexto, vou planejar semanalmente. Não tem ainda uma investigação clara, mas eu tenho um planejamento semanal. Depois de 2, 3 semanas, daqui a pouco é onde aparece a investigação. E aí eu coloco o instrumento de investigação, porque inclusive pode ser que ele seja exatamente resultado dessas primeiras semanas que tiveram esses deslocamentos, essas experimentações. Aqui eu só estou colocando o conteúdo, mas não necessariamente vai ser sempre nessa estrutura, nessa forma, né, nessa sequência. Aqui só para retomar, né, sobre a investigação e um pouco também relacionando com o que eu estava falando antes do núcleo conceitual. Então aqui a gente tem no contexto observado e refletido esse momento de descrição do fato, onde a gente tem que cuidar muito para não pular para a interpretação. Na reflexão, a gente faz uma reflexão sobre o fato, declarando a nossa interpretação, daí sim, a respeito, né? E a gente apresenta qual a proposta a ser investigada ou feita. Mas então seria exatamente naquela sequência que eu falei para vocês. A descrição do fato, ela é, né, aqui assim, nós estamos restituindo um processo, né? Estamos retomando ele, restituindo a concretude de um fato. Aqui nós estamos meta-interpretando na reflexão e aqui nós estamos relançando na proposição. Aqui, quando a gente faz o diálogo com os campos de experiência, que não é só com o título, com qual campo, mas é o que dos campos, nós estamos contrastando com o patrimônio pedagógico. E aqui nós estamos novamente prefigurando nas perguntas, que é o que vai ser, de uma certa forma, um horizonte para o deslocamento do professor. Isso aqui é bem importante que vocês tenham essa imagem conceitual sobre esse instrumento, para que vocês entendam que ele não é uma burocracia, não é um formulário para se preencher, mas ele é um exercício. Por isso que coordenadoras, quando as professoras estão fazendo algumas sessões e vocês estão tentando achar qual é a investigação que vocês vão fazer, sentar com as professoras, fazer esse instrumento é um momento muito importante, muito formativo, de vocês fazerem essa reflexão conjunta, de olhar o fato, de fazer esses contrastes quando estão restituindo o fato, de quando fazer a reflexão também contrastar para dar camadas para essa reflexão, né, para esse exercício meta-interpretativo, para daí quando fizer o relançamento, que é a proposição, fazer esse exercício criando uma margem de deslocamento interessante para quando for pensar as perguntas. Quando a gente senta a fazer esse instrumento, ele é um momento muito formativo. E aí vem a constelação de possibilidades. A constelação de possibilidades eu acho que é uma das grandes coisas que a gente tem aprendido a fazer. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade. E ela se faz exatamente quando está fazendo esse material aqui desse instrumento de intenção investigativa. É o momento onde a gente faz a constelação de possibilidades. Bom, a constelação ela é um exercício prefigurativo sobre conceitos, linguagens, estratégias, ações, com a finalidade de ampliação da compreensão sobre o objeto, o fenômeno que será investigado. É um método para prolongar no papel o processo natural de pensar através das conexões, correlações e ampliações. Além disso, as constelações se assemelham aos mapas mentais, que são expressões gráficas dos padrões estruturais do cérebro, que é essa coisa rizomática. Um exercício importante na construção das constelações de possibilidades é explicitar os conceitos, ideias ou possibilidades, tanto do campo científico quanto do campo artístico, cultural, digital, ambiental, etc., para que essas narrativas, mais especificamente arte e ciência, sobretudo, possam arranjar e desarranjar os caminhos investigativos que serão percorridos pelas crianças e com as crianças. Então aqui, para mim, está um exercício bem importante. Eu fiz um ensaio para mostrar a vocês esse deslocamento. O que é uma coisa super importante, assim? A constelação de possibilidades, ela é um momento de pesquisa do professor. Só que a gente faz uma pesquisa semântica disso, não é uma pesquisa
no sentido que a universidade nos ensinou. É uma pesquisa semântica. Quando eu vou fazer a constelação, não adianta eu botar 4, 5 palavras lá, que lá não serve para nada, gente. Eu tenho que fazer isso ampliando de verdade, porque depois, para eu ir planejando semanalmente, pensando os relançamentos, voltar para as constelações é também imaginar possibilidades de onde eu posso me deslocar frente ao que está acontecendo, porque eu já fiz esse mapeamento de ampliação de possibilidades com investimento. Eu fiz esse exercício imagético, mas eu vou decupar ele com vocês, para que vocês entendam, né? Eu peguei um núcleo conceitual, um ponto de partida, que é, por exemplo, pensar... vamos dizer que a minha investigação passasse pelos insetos. E aí eu fiz um primeiro exercício. Bom, quando eu falo de insetos, para não ficar só no científico, eu posso pensar do aspecto biológico, posso pensar no aspecto artístico, posso pensar no aspecto geográfico, posso pensar no aspecto da mecânica. Uma coisa bem importante. Aqui, quando eu estou fazendo a constelação, diferente de quando eu estou fazendo o relançamento, de quando eu estou fazendo o planejamento semanal, eu não tenho compromisso com nada aqui. Meu único compromisso é ser o mais diverso, plural e abrangente possível. E isso, por isso que ele é importante de ser feito nesse momento, né? Exatamente quando eu percebo a intenção de uma investigação, porque é para fazer essa expansão, né? Então aqui eu elegi 4. Vocês podem eleger quando vocês quiserem. Possíveis caminhos a partir desse tema. Então, biológico, artístico, geográfico e a mecânica dos insetos. Porque eu só trabalhei com imagens. Então, do ponto de vista biológico, fui para algumas, e artístico, fui para algumas imagens que eu gosto muito, imagens informativas dessa anatomia dos insetos, porque aí eu já estabeleço conexão com alguns lugares que me interessam, que é pensar esse diálogo com os livros informativos, mas também, meio que como correlacionado a esses livros informativos, eu me lembrei desse artista, que é o Valmor Correia, que ele faz essas ilustrações fantasiosas de lendas brasileiras. Não são insetos, eu sei disso, mas tem aqui o que me interessa desse conteúdo do Valmor Correia é a fantasia que ele cria anatômica sobre estes personagens. A gente pode pensar a fantasia anatômica dos monstros, a fantasia anatômica, e aí depois disso dá para... O que dá, não é hora de pensar o que dá para fazer com as crianças, aqui é só momento de expansão conceitual, tá? De imagens, ideias, possibilidades. Vou mostrar aqui. Eu continuei pensando ainda sobre insetos e conforme eu começo a pesquisar sobre imagens de insetos, eu me dou conta desses insetos que fazem esse exercício de camuflagem, desses insetos que transmutam como uma forma de proteção, que mimetizam como uma forma de proteção, né, para se proteger, para se preservar. E aí eu vou um pouco para essa ideia da camuflagem. Quando eu vou para esse caminho, eu volto lá para o artístico e eu vou pensar essa relação da camuflagem e desses animais que mimetizam para camuflagens em termos de estamparia. Então tem a estamparia militar, a estamparia de insetos, essa estamparia que é essa sobreposição de folhas, essa estamparia que é uma camuflagem, que é inspirada nesse exercício mimético, mas que não é necessariamente uma forma. E aí eu começo a fazer esse exercício conceitual entre a camuflagem dos insetos e a camuflagem artística. O que eu tenho que pensar é... Bom, dessa ideia de insetos, se eu for para o biológico, que caminhos eu me amplio dentro dessa possibilidade do biológico? Que possibilidades eu consigo expandir a partir dali? E não é ou ir para o biológico ou ir para o artístico, é para ampliar nesse momento. Se eu for para o artístico, que relações eu consigo fazer? E não é no sentido estrito da palavra inseto, né? Vejam que eu fui pegar a anatomia, porque é dali que eu relacionei, né?
Então, quis fazer esse exercício, e aqui eu só trabalhei com imagens, não fui botando tanto palavras, só para vocês entenderem que não é para ir fazer roteiro de atividades, é para fazer expansão para o professor poder depois transformar isso em sessões. Então, feito esse exercício que me deu o gatilho do outro, os animais que se camuflam, pensar nas camuflagens e estamparias de tecido, aí eu fiquei pensando sobre dentro de uma mesma família, o que eu encontraria, por exemplo. E aí eu pensei, variação dentro das mesmas famílias, tem uma variação dentro dos besouros. E aí eu começo a olhar para isso e vou procurando imagens e vejam como é bom ter imagens, não só palavras, porque aí a gente também tem esse dispositivo visual. Eu começo a fazer exercício de pensar e começo a olhar para isso e ver que tem uma variação de forma, de cor, de desenhos. Os desenhos estão ainda aparecendo ali, que começou da camuflagem, foi passando para estamparia e aqui tá voltando a aparecer. Então fiz a variação. Aqui fiquei olhando para a variação nas mesmas famílias, porque me chamou a atenção essa coisa de cor, de forma, de desenho. E se eu abandonasse, se eu olhasse só, por exemplo, o casco da joaninha, o casco dos besouros, a asa da borboleta, é muito bonito, assim, deixa eu pegar aqui para vocês olharem de perto. É muito bonito ver o que tem ali dentro, em termos de gamas de cores, gamas de formas, desenhos dessa arquitetura das asas, do que está ali nessa forma da asa. As asas não são todas da mesma forma, não tem todos o mesmo desenho, tem uma variabilidade gigantesca. E foi aí que eu disse, opa, olha, aqui tem coisa. Mas quando eu começo a olhar para as asas, eu fico pensando em duas coisas. Uma é o movimento das asas ao voar. O outro é como as asas, deixa eu dar aqui de novo um zoom, como as asas, elas têm uma coisa, quase que um esqueleto, né? E como esse contraste desse esqueleto, e muito por causa dessa imagem, dessa borboleta aqui, me fez pensar nos vitrais. E aí eu, ainda muito impactado pelas cores, né? Eu começo e ainda nesses padrões, eu começo a pensar nos vitrais. Eu digo, uau, olha que coisa interessante, essa coisa do movimento das asas, os vitrais, esse contraste do negativo e o positivo, da luz e da sombra, para eu pensar essa questão que ali vai se ampliando. Eu digo, que foi me dando possibilidade. Aí eu vou olhar com mais calma ainda para essa coisa das cores e desse positivo e negativo e arquitetura. E aí eu acabo encontrando, inclusive, esse inseto aqui, que eu não sei o nome, mas que eu achei muito interessante. Parece que um aramado que ele tem, vamos dizer assim, da sua estrutura. Aí eu ainda pesquisando cores. Aliás, o Pinterest é um grande amigo na hora de fazer uma constelação, né? Aí eu achei essa imagem dessas cores desse bicho, eu fiquei impressionado sobre... Dentro das cores eu posso pegar em termos de tons pastéis, tons cintilantes, tons luminosos, tons opacos, tons brilhantes, né? E como vai mudando, porque... O tipo de cor que a gente vê nas asas é diferente do tipo de cor que a gente vê aqui por exemplo, o besouro, que é uma coisa mais cintilante. E aí, aqui, essa asa da borboleta vista bem de perto, o que aparece em termos dessa visão bem de perto, né? De olhar essa arquiteturinha, essa ramificação que é muito legal. Vejam que eu não estou indo para atividades, eu estou vendo o que isso me oferece de possibilidades para olhar e poder se deslocar. Aí eu volto, um pouco por causa desse bicho aqui que é ali onde está esse pontinho vermelho,
eu volto e começo a pensar um pouco mais sobre a mecânica. Volto para a mecânica porque, por conta das asas, eu começo a fazer a pergunta: como é que os bichos voam? Como é que um gafanhoto salta? Como é que poderia ser a mecânica de um inseto? Isso, eu acho essas esculturas que são artísticas também, né? Dessa mecânica, acho essa figura aqui em termos, essa figura de imagem de livro informativo que tem essa dimensão da do desenho um pouco que vai mostrando parecido com essa mecânica aqui criada, né? E aí aqui eu digo, olha, tem um outro campo aqui que eu posso pensar que é, por exemplo, o movimento das pernas, do salto do inseto. Ou se eu transformo esse inseto num mecânico, né, com materiais de ferro. Se eu for imaginar como uma máquina, se eu faço a transmutação, né, de uma máquina para dentro de uma joaninha, como é que seria? E aí começam todos esses exercícios fantasiosos. E ainda achei essa colagem bonitinha aqui que eu pus aqui também, de um gafanhoto, que foi dali que eu cheguei nesse salto do gafanhoto. Que é sobre o movimento das patas dele, assim, né? E aí não como um desenho científico ou uma imagem, mas como uma colagem. Aí eu volto pro geográfico, né? E aí começo a pensar, e que animais teria, que insetos teriam no pátio da escola, né? Eu começo a pensar um pouco do mapa de insetos do pátio, e aí eu lembro daquela nuvem de gafanhotos que passou pela Argentina e estava vindo pro Brasil e estava apavorado. E aí, procurando esse mapa de insetos, um dia tô andando aqui no meu prédio, vi um monte de rugas. Eu não tinha uma imagem dessas rugas, mas daí eu fui buscar na internet uma imagem das rugas. E aí eu vejo de novo que aqui, quando eu vejo todas as rugas, eu começo a ver de novo aquele padrão de camuflagem e mimetização que eu tava vendo antes. Eu fui dando voltas, expandindo pra lá, pra cá, mas daqui a pouco eu meio que voltei pra camuflagem. Aqui não está finalizado esse mapa, eu só quis fazer esse exercício inicial, mostrando um pouco que movimentos eu fui fazendo para mostrar o meu estado de atenção e curiosidade, porque eu acho que a constelação é um momento que dá para enriquecer tanto, mas misteriosamente é o que tem de mais pobre. É uma burocracia. Botei lá 5 palavras no processo documental quando chegou o momento da constelação e ele não tem nenhuma relação, não serviu de ampliação, de expansão para nada. E aí esse exercício que eu faria, que eu propus aqui, pensando no relançamento, aqui com esses dois núcleos, né? O da direita e o da esquerda. 2 caminhos possíveis. Quais seriam os caminhos que vocês fariam e pensando em conceito e linguagens, que daria para seguir, se eu fosse querer ainda expandir esse lado aqui das variações, ou esse lado aqui dos vitrais, das asas e etc. Como é que vocês expandiriam isso? Eu botei algumas possibilidades da direita. Então eu podia ir começar ampliando ainda um pouco mais para essa questão dos padrões, das variações, outros padrões da natureza, outras variações da natureza, forma, espécie, família, tipo, lugar, né? Você tem uma característica de determinados insetos para determinados climas, cor, tonalidade. Algumas possibilidades que daria para pensar a continuidade desse lado da constelação. Aqui do outro lado, luz, sombra, composição da cor. A cor pode se compor de várias formas. Mistura de cores. O negativo e o positivo dessa coisa dos vitrais. O que é materialidade translúcida? Quais são as materialidades translúcidas? Se a gente sai da natureza, o que nós temos de translúcido? O que a gente tem de translúcido na natureza? A relação da cor e das coisas com a incidência do sol e da luz, fontes de luz que a gente tem na natureza para perceber essas percepções sobre essas cores, porque cor precisa de luz, posição solar, e aí explorando mais essa questão das fontes de luz,
as estruturas das asas, que arquitetura tem, e aí fazer uma relação com o esqueleto. Aqui só fiz um exercício bem rapidinho para a gente poder imaginar ainda como é que eu poderia ficar expandindo essa constelação. Uma coisa bem importante da constelação é que ela não é um lugar que nos fecha para agora eu vou ter que dar conta disso tudo que eu pus na constelação. Não, a constelação é só para o professor ter uma expansão. Ele pode não necessariamente seguir tudo aquilo, ou obviamente, se ele fez aquela expansão, tem que servir para alimentar ele culturalmente, artisticamente, cientificamente, imageticamente, de alguma forma. Tem que alimentar esse professor. Mas não é que ele tem que seguir. Agora, disso, para transformar em sessões, é o momento do planejamento semanal. E aqui as constelações do OBC, como eu disse, acho que é uma coisa que a gente precisa investir muito para ampliar, para potencializar. Aqui da Karen e da Cissa sobre a comida, que elas fizeram uma expansão que eu até gosto bastante dessa expansão, foram pensar um pouco isso de uma forma mais diversificada, a comida do ponto de vista cultural, da consistência, da temperatura, da estação, das formas, dos sabores, mas daria para ampliar ainda muito mais isso. E outras constelações, das construções que a João e a Mimo fizeram e dos buracos que lá na VAEC foi feito. Então, planejamento semanal tem que ter aquelas situações significativas de aprendizagem para pequenos ou grande grupo. Ele é o que vai traduzindo a investigação em termos de concretude. Aí aqui tem um exemplo, e eu só quis chamar aqui, reforçar uns pontos importantes do planejamento semanal, né? O planejamento semanal, ele é um planejamento para antever a ação. Não há problema algum se o que for executado tomar um rumo diferente daquilo que foi planejado. Para isso que existe o espaço de reflexão e relançamento, que é onde a gente retoma o vivido e indica as possibilidades de continuidade, mesmo que ele foi diferente por uma questão A, B, C ou D. A sessão é uma situação dentro de um contexto maior. Quando planejamos a sessão, está se partindo do pressuposto de que o contexto em que ela está realizada está planejado. Fazer esse exercício de informar o tempo, nome das crianças e o detalhamento da sessão de como e o que, com que materiais a sessão é realizada, é fundamental para a prefiguração da proposta. E aí nós chegamos na reflexão semanal, que ela cumpre 3 importantes papéis, a reflexão semanal. O de meta-interpretar os observáveis produzidos ao longo da semana, a fim de refletir a respeito do que aconteceu, não apenas a respeito da sessão, mas da jornada educativa como um todo, por isso que é reflexão semanal. O de restituir os processos de aprendizagem através de mini-stories e da estruturação de diálogos, imagens e amostra das produções das crianças em pequenos processos ainda não interpretados como comunicações. E de relançar as investigações através da retomada dos observáveis e do contraste com as constelações de possibilidades. E aqui eu não pus, mas chamar a atenção, eu posso relançar não só as investigações, eu posso relançar a reorganização do espaço, do meu planejamento de contexto. Começamos a dar foco nos padrões e camuflagens dos insetos. Eu me dou conta que eu preciso incluir essas informações na comunicabilidade do espaço. Eu posso pôr ali nesse meu instrumento de relançamento sobre isso, né? Inclusive alguns referentes, alguma coisa. Posso voltar lá para minha constelação, pegar aquele fragmento. Então aqui tem uns exemplos de exercício de reflexão semanal. Então aqui tem a reflexão. Então tem o exercício de reflexão, não é um tratado, pode ser uma coisa mais breve, né? É da semana. Tem aqui a restituição através de algumas imagens, já. E tem o relançamento para a próxima semana, que é como que se quer dar continuidade na investigação a partir daquela reflexão. Eu só consigo fazer relançamento se eu tiver reflexão, senão não faço. Um outro exemplo de restituição é esse aqui da Cat, por exemplo, em que ela faz a reflexão semanal, mas ela já restitui com alguns pequenos fragmentos
do que aconteceu, incluindo as narrativas e as imagens das crianças. Ela já faz um pequeno tratamento nos observáveis, que ainda não é a nível da comunicação, mas já está com um tratamento porque já tem essa compilação de descrição de conversas das crianças, das narrativas das crianças, para eu entender as teorias delas e das imagens. É desse processo documental que vai sair a comunicação depois. E aí eu vou decidir se eu vou comunicar em livretos, folhetos, com quais chaves de leituras, com quais categorias, né? Mas aqui já tem esse fragmento tratado dos observáveis, que ainda pode ter algum tipo de tratamento final quando for fazer as comunicações. Aqui um outro exemplo de reflexão, meta-interpretação da semana, que é a reflexão que tem sobre a semana, e quais são os pontos de relançamento projetual. Eu prefiro mesmo essa ideia de pontos de relançamento, que é não escrever um textão, mas é pontos mesmo. Eu quero dar continuidade, eu quero fazer o quê? E o outro exemplo aqui, que é já fazer a restituição com mini-histórias, que é aquela mesma mini-história que eu vou pôr na entrada da escola, que eu vou pôr na rede social da escola, incluir ela no processo documental nesse momento de restituição, esse momento de devolução da semana. Lembrem que a mini-história ela é da semana, não precisa ser da sessão necessariamente, é da semana. E aí só chamando a atenção, né, que uma coisa muito importante das mini-histórias é sempre identificar com criança, idade, autor do texto, autor das imagens, data e nome da escola. Aqui não tem o nome da escola porque está o logo. Muito bem, percorremos aqui um caminho falando de planejamento e depois de processo documental. Vocês perceberam como ele conecta com tudo que a gente falou anteriormente? Os organizadores, a própria noção de investigação, como ir organizando, sistematizando isso, né? Muito bem, agora o convite é que vocês, nas suas escolas, iniciem a construção de um processo documental. E para isso, esse é o melhor momento, para você fazer o seu planejamento de contexto. Pensar a caracterização da turma, da escola, aquelas informações importantes que identificam as crianças, necessidades, quem compõe o grupo, olhar para os elementos do planejamento de contexto, então pensar o espaço educativo, pensar a gestão de tempos, materiais, as microtransições, as atividades de atenção pessoal, pensar isso levando em conta a faixa etária, o número de crianças, condições de espaço, de materialidades, e com isso inclusive ter bastante clareza sobre o que vocês precisam dar conta nos próximos dias, meses e nesse ano, em termos até de investimento para o ambiente educativo. Eu vou deixar um roteiro que vai chegar até vocês, convidando que vocês possam construir o planejamento de contexto de vocês. Um bom início de ano e até breve.